E aí? Olá, boa noite, tudo É, bom? boa noite, gente. Gente, como é que tá o áudio aí? Vocês estão conseguindo ouvir a gente legal? Como é que tá? Não tô tendo nenhuma dificuldade, não. Vou desligar o som aqui. Só um minuto, Eveline. Não, tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer ao longo da apresentação, né? Bom, a gente vai falar sobre terremotos no Brasil, né? Como é que a gente está inserido nesse contexto, o que que acontece aqui, quais seriam a origem desses terremotos que ocorrem aqui no Brasil. E eu vou passar a bola aqui para a Eveline. Eveline, se apresenta aí para a galera, fala de onde você é, o que que você faz, qual que é a sua área de pesquisa. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Vinícius. Obrigada pela oportunidade de falar sobre pesquisa, ciência, do meu trabalho. É um prazer imenso falar com você. Meu Hum. nome é Eveline Saião, eu sou sismóloga, trabalho na área tem algum tempo, faço doutorado em geologia na UFT, na Universidade de Brasília, e estudo esse tema já tem algum tempo, fiz o mestrado também. Mais especificamente, trabalho com sismos desencadeados por reservatórios, por hidrelétrica. É um tema pouco conhecido, né? Assim, ô Eveline, esse áudio tá cortando aí, você não tem um microfone, fone de ouvido, alguma coisa não? Tenho. Vamos ver se a Deixa, gente consegue resolver isso. deixa Ou aqui. talvez seja internet. Mas pode ir Hum. falando aí, não deixar o pessoal meio, que a gente tá meio vazio aqui, gente. É, Eu posso desligar aqui e voltar? Aí eu pego o fone, porque eu tinha deixado aqui a mão, mas eu não estou achando mais. acho que agora não tá cortando seu áudio mais não. Vamos seguindo assim. Tá, ok. E aí, então, eu trabalho nessa área tem algum tempo. Então, a minha pesquisa é sobre terremotos, né? Eu vou falar assim, porque tem gente que esse termo, terminologia sismo, né? É desencadeado por reservatórios. Mais especificamente, reservatórios de água, né? Hidrelétricas. E é bem, é uma pesquisa muito importante para o Brasil, né? Porque a gente tem muitas hidrelétricas, a gente tem mais de 1.200 reservatórios. E eu vi essa importância, né, trabalhando na área, no Observatório Sismológico da UNB, desde 2011. E aí eu despertei o interesse, porque a gente trabalha com monitoramento sísmico de barragens lá, e é desenvolver a pesquisa. Aí fiz mestrado e agora doutorado. Mas, assim, eu gosto muito quando a gente está conversando aqui sobre ciência, eu gosto de trabalhar nas duas frentes, que é disseminar, divulgar a ciência e disseminar também o conteúdo. Por quê? A gente está aqui no Geologando, né? Que com certeza tem muitos profissionais da área, muitos estudantes da área da geo, não só da geologia, e que tem interesse em saber mais sobre as áreas, né? O que fazer. Então, é um mundo, são múltiplas possibilidades, né? Como você trouxe há pouco sobre os vulcões, né? A vulcanologia, entre outros, sísmica, prospecção, enfim. E aí é importante para a gente, que é da academia, falar mais sobre as nossas pesquisas, divulgar, Uhum. disseminar mais o conhecimento, porque vai que alguém está ali na dúvida, não sabe e pode vir a estudar, né, trabalhar na área. Então, isso é muito importante para a gente. Então, assim, basicamente é isso, assim, é um tema muito importante para o país. Por quê? Porque a gente chama muito atenção quando a gente tem algo catastrófico, né? E no país, infelizmente, já ocorreu, né? Como foi em Brumadinho, Mariana, falar de barragens, né, já chama atenção para esse tema. Eu enfoco aqui que eu trabalho com barragens de água, né, hidrelétrica, mas é mais ou menos o mesmo princípio, assim, poxa, pode acontecer uma catástrofe, pode acontecer algo bem com consequências ruins, né, para a sociedade. Então é importante falar sobre o tema para as pessoas saberem o que é, né, Vinícius? A Uhum. gente já conversou um pouco, mas assim, tem muita gente que não conhece, não sabe.
E assim, você fala assim, ah, poxa, uma hidrelétrica pode gerar um sismo? Pode. Mas já aconteceu um sismo, né, de uma hidrelétrica assim com umas características igual no nosso país, porque pra gente a gente não tem terremoto, certo? A É, a maioria gente tem aquela historinha, né? Ah, a gente está no centro da placa, então aqui não tem problema. A gente não está no em bordo, então aqui é mil maravilhas. E não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Não é bem assim para falar de terremotos no geral, né? Que a gente acha que, como a gente não está no encontro, né? Na região de borda, né? De placas tectônicas, a gente essas regiões sim são de sismos muito grandes, né? É, é, ocorre sismo o tempo todo, e as pessoas já conhecem, já sabem os países que ocorrem esses sismos, porque isso é bem, quando acontece, a gente acaba tendo reportagens e fica sabendo, e a gente sempre fala, não, o Brasil não tem, porque a gente está tá no centro, né? A gente está intraplaca. Mas a gente tem. Nós temos terremotos grandes, assim, aqui eu não estou falando nem de terremotos ocasionados, desencadeados por hidrelétrica, não. Mas nós tivemos nos Estados Unidos, temos na Austrália, na Índia, aí sismos naturais, tá? Terremotos. Mas aí eu chamo atenção para a minha pesquisa. Na Índia, em Koina, na Índia, a gente já teve um terremoto de 6,7, se não me engano. E ele foi um terremoto que ocasionou o rompimento da barragem, destruição daquela região próxima, né? E ocasionou 200 mortes. E é um local intraplaca. Um terremoto Uhum. ocasionado pela barragem. Então, olha a importância aí. E E como esses terremotos associados com barragem, como é que eles ocorrem, gente? então, bem curioso, né? O que acontece? Aqui no país, primeiro a gente já tem um dado muito importante que eu já falei aqui, mais de 1.200 barragens, certo? Uhum. Reservatório. E a gente tem casos estudados, 30 casos de reservatórios que desencadearam sismos. É muita coisa, né? Então, é um país Uhum. continental que usa esse recurso, né, energético, então a gente tem muito, né? Então, por isso a importância de estudar, e a gente tem essa quantidade, né, importante de sismos desencadeados pelo reservatório, e dois reservatórios desencadearam sismos de 4,2 e de 4 em Minas Gerais, que é Isso aí já é isso aí já é meio fortinho já, né? 4,2 e de 4, Porto Colômbia e Nova Ponte. Olha só, e as pessoas não sabem, certo? Assim, né? Uhum. E até mesmo eu falo da academia, né? A gente não estuda muito, assim, até da geologia, da geofísica. Não tem essa. Se você não for para essa área de sismologia, você acaba não desconhecendo esse fato. E aí eu chamo a atenção mais importante também do que só os pesquisadores, né? Eu acho assim interessante que a população conheça esse fato, porque num grande empreendimento como esse, a gente precisa, a gente tem consultas públicas, né? E para aprovar a obra, entre outros, né? Normas e leis, né? Que existem. Inclusive, a gente tem um monitoramento desses grandes empreendimentos antes, monitoramento sísmico, né? Que eu estou falando, antes, durante e depois. Por quê? Aí eu vou chegar ao como a gente gera esses sismos, né? A gente monitora porque a gente precisa saber como que aquela área ali se comporta sismicamente antes de você represar ali, né? Fazer uma grande obra. Então a gente precisa saber como que funciona para a gente fazer o paralelo, né? Fazer E isso aí fica a cargo da empresa, né? Fica, fica. Ah, Aí então, ó, o pessoal aí da geologia que tem interesse em trabalhar com sismologia e acha que trabalha só na academia, não é bem assim não, né? não, não é, não é. Assim, tem alguns centros que, como a universidade, que prestam esse serviço, né? E é um serviço pago, né, por essas empresas, mas tem empresas particulares também, muitos professores, né, estudantes da área, profissionais da área, eles fazem suas empresas, montam suas empresas e prestam
esse serviço. É uma área também a ser você desenvolver o seu trabalho profissional mesmo. Né? Então, aí a empresa ela precisa prestar conta, ela precisa fazer esse monitoramento para os órgãos ambientais, tá? Da região ou do país, pode ser IBAMA, secretarias, né, ambientais aí. E aí, quando ele começa a fazer a obra e começa a encher esse reservatório, a gente fica mais atento. A gente começa a monitorar também o nível do reservatório, o nível de água do reservatório. Por quê? Ele é muito importante esse início dele. Ele começa a encher, começa a ter um peso, né? Você pensa naquela região que a gente já tem ali um regime de estresse, né? Um sistema de pressões assim já instalado, já eu vou falar, como se estivesse já em equilíbrio. E aí você coloca aquele peso, aquela questão adicional ali ao ambiente já está ali estável, vamos dizer assim. Uhum. Porque às vezes não tem sismos ali, não tem sismicidade, ou então por isso que a gente vê antes o que acontece. Aí constrói, faz um barramento e aí você começa a ter a sismicidade inicial, que a gente chama. Esses sismos, eles têm uma característica, eles também são sismos próximos à barragem, eles não podem ultrapassar ali, eles ficam ali entre 20 quilômetros da barragem. Então, e a gente vai observando. Um sismo não tem hora para acontecer, né? Então, isso também é outra característica Ele para não a gente. avisa, né? Ele não avisa, e assim, é uma característica também que a gente usa porque você, quando está estudando, e essa estação, né, sismográfica, ela recebe esse sinal, você tem um sismo natural e também tem um artificial. Você pensa que está fazendo um empreendimento desse, você também detona, tem detonações, né? É uma obra muito grande. E aí também gera sismo, é uma sismicidade artificial. Tá? E aí a gente também vê porque às vezes pode se confundir, o analista tem que estar ali bem atento, sabe, para a característica daquela região e consegue fazer essa leitura, né, que a gente chama. E aí quando a gente vê, aí a sismicidade artificial, eu gosto de falar um pouco aqui do trabalho do analista, sabe, porque é curioso. Uhum. Muita gente me pergunta, mas como é que vocês analisam? Como é que faz? É curioso, o pessoal não imagina como é que faz, né? Não imagina. É um assunto bem curioso, assim, né? Para quem não é da área. E aí a gente recebe esse sinal dessas estações. Pessoal, a gente, para um empreendimento assim como a hidrelétrica, você instala 2, 3 estações próxima à região para a gente detectar sismicidade local. Essa é a função, esse é o objetivo, né? Mas uma estação sismográfica, ela pode detectar terremotos de todo o planeta. Aí, tá aqui, teve um sismo lá no Japão. A gente detecta. É um instrumento muito sensível, né? E aí, Oi? E caro também, né? E bem caro. Ele é uns 25, 30 mil dólares. E ele é bem sensível, né? Você não pode movimentá-lo, cair de qualquer jeito, assim, todo um tratamento para aquele instrumento, né? E sem falar que ele envolve outros equipamentos para você instalar. E também tem os locais próprios para você instalar uma estação. Ela não pode estar perto de estradas, porque o ruído ela atrapalha a gente a identificar o sinal do terremoto, porque é como se fosse uma balança, assim, sabe? E tem uma mola, é um pêndulo, assim. E aí, qualquer movimento mínimo que seja, ela movimenta e a gente consegue converter esse movimento, né? E assim, ela tem 3 componentes. Você consegue traduzir todo o movimento, norte, sul, leste, oeste, na vertical. Então, o sismo veio aqui de baixo, a gente sabe também como a explosão, né, que ela empurra
esse pêndulo, e aí você tem aquela... A gente fala que parece um marcador de batimento, né? Uhum. Eletrocardiograma. Um eletrocardiograma, e aí a gente interpreta ali a chegada das ondas do terremoto, tá? O terremoto, quando a gente tá ali acumulando a tensão, né? O que ele é? Um movimento ou de falhas, fraturas de terra, um movimento de terra. Então, quando você libera aquela energia que está acumulada, que está tensionada, que chega esse momento de ruptura ali da rocha, porque tudo tem um momento de ruptura, né? Nada Uhum. aguenta uma pressão até um certo ponto, ele vai romper, ele vai liberar aquela tensão. Quando ele liberou, isso é o terremoto. E ela gera ondas sísmicas, né? São as ondas, a P, a S, são ondas de corpo, ondas superficiais, quando chega à superfície. Então, esse instrumento ali detecta essas ondas e a gente consegue saber tudo. Tipo, aonde foi, qual a magnitude dele, porque ela vai, essas ondas que ela tem um movimento radial, tá? É uma frente de onda, né? É uma esfera, ela se propaga como uma esfera. Exato. Sempre falo, parece uma pedrinha que você jogou no lago, aquele movimento, né, que vai para todos os lados, é assim. Aí chega aqui na estação e a gente também interpreta aquilo ali sabendo por onde essas ondas foram. Elas têm um comportamento, se elas encontram uma descontinuidade, refrata, reflete, o comportamento dela é todo lido, interpretado pelo sismograma. Entendeu? Então você consegue desenvolver vários estudos ali e compreender o interior da Terra, que é outro fato interessante da sismologia. Mas, Uhum. voltando aqui para a hidrelétrica, a gente tem, então, esse barramento começa a ter uma sismicidade ali próximo ao reservatório, aí a gente já sabe, esse reservatório está gerando um sismo, né? Está desencadeando o sismo. E ele também pode acontecer não só inicial, ele pode acontecer quando você tem ali uma descarga desse reservatório por algum motivo, ou ou uma seca, por exemplo, tem uma baixa, também gera sismo. Também acontece ao longo de muitos anos, por isso que a gente fala do monitoramento contínuo. Às vezes tem reservatório que a gente indica, né? Coloca lá, assim, além da obrigação das leis, assim, né? Você indica esse acompanhamento porque ele está dando entender que vai gerar sismo. Mas também tem reservatórios que nunca não geraram no início, depois geram depois de 17 anos. É muito curioso, uma sismicidade tardia gerada pelo terremoto. E como que e como que ocorre esse processo? Qual que é o... Chegando aqui, então, você tem essa água, o peso da água é um fator que todo mundo já se liga, né? Eu tô falando que tem as tensões ali já pré-existente, você colocou um outro, né, fator, isso pode gerar o peso do reservatório, é um dos fatores. Mas outro fato também interessante, que é a água mesmo, interagindo ali com a geologia local. Tem tipos de rochas mais propícias, mais porosas. E essa água infiltra nos poros da rocha e ela exerce uma pressão de poros. E ela faz uma lubrificação de falhas. E aí ela libera a tensão. Entende que está ali, é como se aí você infiltrou e liberou. É também dos fatos, né, das causas da barragem gerar sismicidade. Olha, é um fato bem interessante, né? Essa questão da poropressão, eu sabia, né, que uma hora ou outra a água vai conseguir sair, agora que ela poderia ocasionar sismo, não estava ligado nisso, não. Ela é um dos fatores. A gente já conhece, quando a gente tem aqueles mapas, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mapa de risco sísmico, que a gente associa. Um mapa de associação de intensidade, mapa de intensidade do terremoto. Outro fator
interessante da gente falar aqui é a diferença de intensidade e magnitude, tá? Basicamente é o seguinte, a magnitude, isso gera muita confusão, sabe? Quando Uhum. você está falando de terremoto, a gente às vezes se confunde mesmo, fala, a intensidade, a magnitude foi sentida uma magnitude alta e as pessoas sentiram X ou Y. Mas elas são diferentes, assim. Por exemplo, às vezes um local que tem a mesma magnitude, teve um terremoto com a mesma magnitude que outro, ele se comporta totalmente diferente. É o caso aqui do Brasil. Você sabe qual que é o maior sismo do país? Assim, tem mais ou menos ideia? Ah, uns dois, três, o que que seria? Mais Seis que ponto isso? E onde que foi seis esse aí? na Serra do Tombador, em Mato Grosso, em 1955. Então, 6,2. Toda vez que eu falo isso, as pessoas se espantam. Porque no Brasil, aqui não tem terremoto. Uhum. E assim, tá, beleza, tem. Mas é pequeno, né? A gente fala, não, teve um de 6,2. E aí? Mas pra gente, um sismo até de um. Esse aí foi causado por barragem. Não, agora a gente está falando de sismicidade natural, tá? Uhum. Pela questão de intensidade e magnitude, eu falo assim, até um de 1,9 aqui no país causa estranheza, que foi o caso de semana passada, dia 2 em Vitória. 1,9, né? As pessoas sentiram, ouviram né, um barulho, um tremor, aí teve muito relato, gerou muita reportagem, e é de um 1,9. Imagine de 1,9 no Chile, 1,9 no Japão. Nada, eles estão tomando Não é café, fica nada. tomando café, não tá nem assim. É segunda-feira para eles. Ah, 1.9, não, esse aqui é segunda-feira. Toda semana tem. Exatamente, Mas se dá um de 6.2 ali em Vitória, o povo fica louco, pô. exatamente. Mas assim, se deu de 1,9, as pessoas já ficaram loucas. Eu recebi várias Uhum. mensagens. Acaba que a gente quer dar. Tá ligada à sismologia. Você aconteceu um terremoto, alguém foi num país que tem terremoto e já fala pra gente. Ah, estava aqui no Chile, senti um terremoto. Eu fico com uma inveja, porque eu adoraria Uhum. passar por um terremoto pequeno, sabe? Sempre me perguntam isso. Ah, você já passou por terremoto? Eu falei, não, meu sonho. Mas só que é um Meu sonho sonho. assim, já aconteceu de lugares que eu saí do lugar e aconteceu. Aí eu falo, cara, é uma falta de Pô. sorte. E Uhum. alguns falam que é muita sorte, né? Que sorte, fui sair do lugar e antes do terremoto. Eu falo, ai, que azar. Mas, gente, é assim, um terremoto pequeno, óbvio, né? Que não tenha nada, nenhuma catástrofe, nem nada, só para saber como é que é. Assim, mas já ouvi Uhum. muitos relatos, né? E, enfim, voltando da intensidade. Então, aí você faz a diferença da magnitude e intensidade. A gente está falando de magnitude 1,9, mas a intensidade nesse de Vitória foi pequenininho, né? Porque as pessoas sentiram, tá? Entre 1 e 2, que é uma escala de intensidade que ela vai até 12 e ela relata cada ponto da escala, ela tá falando assim, como foi sentido. Teve rachadura nas casas, moveu abajur, as coisas caíram de cima da mesa, dos móveis. Então, tem uma descriçãozinha básica que aí você encaixa a intensidade do terremoto. Aí as pessoas sentiram. É uma coisa Então, bem subjetiva, né? oi? Ela é mais É bem subjetiva? subjetivo isso aí. Sim, mas só que ela tem uma ciência por trás dela, porque você precisa coletar essas informações. Tem alguns casos, né? Assim, porque hoje também com a internet isso facilitou muito a gente pegar os relatos. Mas eu falo que é um fato curioso que você tinha que ir ao local, você ia ao local para fazer um estudo da sismicidade, da sismicidade local e da intensidade desse terremoto. E você vai ao local logo depois de um grande sismo, assim, de um sismo que movimentou. É o caso de Montes Claros, em Minas Gerais. A gente vai falar dessas regiões, assim, mas Montes Claros é um dos lugares que a gente, aqui no Brasil, sentem muito.
e causa um problema para a população, já causou um problema para a população, e aí você tem que uma equipe de um observatório sismológico para prestar esse serviço para a população, que é informar. Então, tem palestras, a prefeitura, né, chama a população para informar, para acalmar. Porque nesse caso também teve muita gente que foi embora da cidade com medo, achando que ia ter um terremoto maior. Né? Uhum. Então, precisa explicar, precisa justificar, falar para aquela população o que é e o que pode ocorrer, né? Para ela ficar ciente e mais calma, né? No caso do país, do nosso país, que não tem a possibilidade de a gente ter terremotos de grande impacto, magnitude, que causem grandes problemas, a não ser essas questões O que eu estou falando Emerson, aqui, né? Que é um só um caso de minutinho. barragem. O Emerson até perguntou aqui, os terremotos têm diferentes origens ou eles sempre surgem em ambientes de encontro de placas? A gente começou falando aqui de terremoto induzido por ação humana, né? São diferentes origens. A gente vai falar de alguns Uhum. aqui, né? E aí, voltando para a intensidade, então ela vai depender aonde foi o terremoto, qual é a profundidade. Terremotos rasos, como acontece aqui no país, eles causam maior estranhamento. A gente não tá, primeiro, a gente não está acostumado e eles conseguem chegar à superfície, né? A energia desse terremoto, por mais que seja pequena, a magnitude, ela chega à superfície porque ela é muito rasa. É o caso de Montes Claros, é uma falha já estudada, se não me engano, é no bairro Nova Atlântida, e ela tem 10 quilômetros de profundidade. Então, ela é bem rasa, e as pessoas sentem mesmo, causa prejuízo, assim, para a população de susto, né? As pessoas saem de casa. Teve um ano que eu lembro, no final do ano, tiveram alguns, assim, e racharam algumas casas, as pessoas dormiram na rua, né? Ligavam muito para o observatório. O Observatório Sismológico da UNB é um centro de referência, sabe? A USP também é um centro de referência. As pessoas ligam para saber o que está acontecendo. Se desconfiar de alguma coisa, tipo, teve várias pessoas sentiram, né? E aí eles ligam para o observatório, não só muita equipe de reportagem também, né? Porque logo aquilo, a notícia se espalha e chega a reportagem, ela quer explicar o fato, e a Defesa Civil, para saber se precisa tomar alguma iniciativa, alguma coisa, porque se vai ter alguma consequência, porque também tem terremotos que têm réplicas, né? Mas aqui no país são pequenos, né? Alguns são grandes, que a gente vai falar aqui, que alguns casos são grandes magnitudes, mas a intensidade é pequena também, né? Então a gente não pode fazer essa associação direta com magnitude e intensidade, porque ela não correspondem assim, né, diretamente. Então você vai Sobre, colocar. sobre essa questão de magnitude, por que que o pessoal não fala mais em escala Richter, assim, se você fala em escala Richter, um cara que trabalha com sismologia já vem no seu vácuo, assim, não, tá errado, não sei É, o que aconteceu? tem algumas coisas que a gente gosta de esclarecer, assim, deixar. Uhum. Olha, eu falo que é o seguinte, a gente não pode refutar, né, fazer alguma coisa contra Richter, né? Richter é importante para a gente, um grande sismólogo que Uhum. fez a primeira escala, né, a escala Richter, junto com Gutenberg também, que é outro sismólogo muito importante, alemão, que O descobriu. da descontinuidade lá também, é ele, né? É ele. São os caras, né? E ele fez Uhum. a escala de magnitude, ele fez uma magnitude, uma escala de magnitude, um cálculo de magnitude, melhor dizendo, para uma região lá dos Estados Unidos, da Califórnia, né? Que então ele usou, você usa parâmetros correlacionados com o meio, aonde está, né? A geologia local. Então fazia sentido naquele momento. Durante muitos anos a gente usou essa, mas ela para algumas regiões ou magnitudes, assim, quando ela também tem magnitudes altas, a gente usa outras, porque satura, entendeu? A gente Uhum. precisou fazer outros cálculos, a gente tem MB, MR, MW, a gente tem outros cálculos de magnitude para atender, por exemplo, usam ondas superficiais.
Aí, então, para até 50 quilômetros de profundidade. Aí, acima disso, usa outra. E para o nosso país, a gente usa uma para gente, que é feita pensando no nosso meio, sabe? Que é a escala de magnitude regional. Ela foi criada pelo Marcelo Assunção, da USP, professor Marcelo Assunção, grande referência na área de sismologia. E aí, voltando ao Richter, a gente não fala assim, escala Richter, a gente não tem nenhum problema assim em usar, mas é como se fosse assim, a gente não usa mais esse cálculo, não é usando esses parâmetros da escala Richter. É outro, mas só que como comumente foi chamado, né, escala Richter, você pode usar, só que às vezes a gente não usa porque a gente fala, não é a magnitude Richter, né, que foi criado por ele, né, que é esse cálculo, é o nosso. Então a gente fala 7,9 na escala de magnitude, tá? É Uhum. como se você falasse de uma marca famosa que substituiu o nome daquele produto. É mais ou menos isso. Ah, E comprou aí, a Coca-Cola escala ali. é Comprou uma Coca-Cola ali, o cara chega com Guaraná, né? exatamente. Então, e essa escala também não tem fim, que é outro muito comum esse erro. Assim, quando fala de terremoto de algum sismo que a gente teve aqui que repercutiu, Ceará, que a gente vai falar um pouco também da região Nordeste, e aí pronto, aí sempre sai um errinho, né, que a gente fala, né, não é um termo tão correto. Uhum. Falar do fim do teto, né, das escalas. Ela vai ter 10, vai ter 12, confunde com a escala de intensidade, confundem muito. E não. Por quê? A gente só tem. Mas, Eveline, tem fim, mas qual que então. Como que a gente mede isso? A gente tem o maior terremoto. Se vai ter mais, a gente. Naturalmente, a gente está falando de comportamento da rocha, né? Desse acúmulo de tensão. Então, a gente já teve o maior, que foi de 9,5 no Chile, em 1960. Foi um terremoto grande, importante. E, assim, importante que eu falo que com consequências, né? Gerou tsunami, ele é extremamente. Terremotos acima de 8,5, 9, eles são destruidores. Né? Foi o caso Uhum. de 2011 no Japão, foi um terremoto de 9,1, que é bem conhecido, aquele que a gente teve uma consequência na Não, é Fukushima. exato, gente, a estação nuclear, né, de Fukushima, teve uma bala ali ao reator nuclear, foi uma catástrofe, né, gerou tsunami, 9,1 é muito alto, porque a escala de magnitude é logarítmica. Então, a cada ponto, a gente tem 30 vezes mais energia. Então, se você falar de um de 6, um de 7, ele tem 30 vezes mais a potência dele. Então, às Uhum. vezes você vai comparar, aí você fala, poxa, mas esse aqui foi muito maior, esse foi muito mais uma catástrofe muito maior, e mesmo em locais comumente, né, que já ocorrem. Mas sim, porque ele tem muito mais energia, ele liberou muito mais energia. Então, ele, quando chega à superfície, se for um terremoto, então, raso e com grande de alta magnitude, ele é um desastre. É o caso do Haiti, em 2010, foi um terremoto de 7,4, 7 alguma coisa, acabou com Haiti. Foi bem na região ali de Porto Até Príncipe. hoje não conseguiu se reerguer, né? Não, a gente enviou missões de paz, né, do Exército Brasileiro, a ONU, eles... por quê? Outra consequência ali. Mas eles não estão preparados, eles não ocorrem. Não ocorrem lá? Não, ocorrem, né? Uma região que pode ocorrer, é conhecida e tal, mas só que o país não está preparado porque financeiramente ele não tem essa estrutura. É um país pobre. Então, as consequências são Uhum. maiores. Então, quando o país não tem essas medidas de mitigação, que é
preparar estruturalmente, né, os seus edifícios, sua infraestrutura, conhecimento, informar a população, ter como ela se abrigar, e, enfim, ter eles conhecerem, saberem o que fazer, isso também é muito importante, né? Porque... E realmente é estruturar. Você tem que estruturar aquela região, né? E é o caso do Japão. Você tem um sistema, por exemplo, de parar os trilhos do metrô automáticos, né? Então, eles param todo O mundo. prédio lá é preparado, né? Tem um alarme, as pessoas ficam paradas, tudo ok, passou aquilo, eles saem, né? E as pessoas já sabem o que fazer em casos, né? Já tem a defesa civil, né? Vamos dizer assim, aqui do nosso país, defesa civil, mas o órgão lá especializado, ele já está preparado, ele já sabe o que fazer. E com mais recursos, você consegue mitigar os impactos, certo? Aqui no país a gente tem exemplos disso. Quantas catástrofes que a gente tem que quando a gente não está preparado, não só estou falando de terremoto aqui, tá? Estou falando das chuvas aí no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu estou aqui em O Brasília. ciclone mesmo que teve semana passada, né? Como? O ciclone que teve lá em Santa Catarina é um caso desse aí. Aquela região de Itabaí, né? Uhum. E sofre de em tempos também com grande catástrofe de chuva, né? E deslizamento de terra. Aí quando a gente não tem um país já preparado para acionar, porque assim, não tem como a gente prever. No caso do terremoto, não tem como prever. Não tem como falar, pô, tá previsto aí para semana que vem um terremoto. A gente pode saber, a gente tem como calcular o acúmulo de tensão ali, saber que aliviou, tem um estudo, né, sobre isso, mas não tem como falar quanto tempo, né, dar uma data, dar um tempo assim tão preciso, tanto que a gente tem o famoso The Big One aí que vai acontecer na região da Califórnia, tá previsto, Há mas uns 30 anos que o pessoal tá falando disso aí, né? exatamente. E aí, quando a gente sabe, aí esses órgãos, eles, como a Defesa Civil, eles vão rapidamente e tomam as devidas. Os hospitais são preparados, né? Tudo, como que vai agir, né, nesse caso. Então, por isso que tem alguns países que ainda penam, que é o caso do Haiti, com casos com um efeito assim de um terremoto, né? E aí, voltando aqui para o Brasil, né? Que a gente vai voando aqui, volta para os terremotos grandes, falo dos lugares. Um fato também muito curioso que a gente fala daquele de Sumatra, né? Que eu falei de tsunamis, eu logo lembrei dele. Lembra de 2004? Aham. Foi como geram esses tsunamis. As pessoas gostam muito de perguntar se aqui a gente vai ter um tsunami. E por quê, né? A gente está no interior de uma placa, gente. Isso também é outro caso muito, muito que as pessoas se confundem, tá? Tem gente que fala que a gente está sofrendo tensões dos dois lados, assim, da placa. Não é verdade. A gente tem a placa de Nazca, que ela está aqui na região, né, do Chile, aqui, para vocês se localizarem, né? A gente tem a nossa placa sul-americana. Essa ginástica, ela é oceânica, ela é mais pesada, ela desce, ela está subductando, ela está entrando, e essa aqui está subindo. Do outro lado, aqui do Oceano Atlântico, a gente tem a placa sul-americana, lá africana, sul-africana, pro lado da África. Ela está indo em direção à África, tá? Ela tá divergindo e a gente aqui, ó, tá vindo para esse lado aqui, que a gente não tá convergindo aqui. Então, aqui ela não tá sofrendo essa pressão, né? Que às vezes as pessoas confundem achando que ela tá sendo comprimida. Mas Não. isso, a gente ouve isso bastante. Uhum. Por incrível que pareça. O ouvido até dói. Já aconteceu em jornais famosos. E eles conseguem fazer até animação. Porque, assim, se tá bonito, é verdade, né? Eu faço mapas, eu também sou da área de geoprocessamento, adoro fazer
essa área, sou geógrafa de formação, então eu adoro mapas e tal. A gente fala que ficou bonito, pode até ser lixo, né? Pode não ter Uhum. informação nenhuma. Então, e aí chegam, Mas, fazem uma mas animação. pode ir para mas pode ir para revista. Já pode. Já pode É, ir para uma A1 aí. Não, tá bonita a figura, vai para um. é, Deus me livre, mas não passa, não. Toma. Uhum. Aí, Uma coisa muito corriqueira que eu escuto falar é que o pessoal diz assim, qualquer sismo que ocorre lá em Minas, isso aí é ação antrópica. Isso aí se configura como verdade ou é caô? É falácia isso aí? é falácia. Porque, como assim? Seria só atividade de mineração? É mineração ou barragem de hidrelétrica? Não, não é o caso. O que acontece? Não é só, né? A gente tem muitas hidrelétricas na região do Sudeste, né? Então, desses 30 casos que eu te falei é nessa região, tá? Como eu estava falando, assim, então a gente está assim no interior da placa, mas tem as bordas aqui ativas, certo? Então, Uhum. tanto que aqui divergindo, tem a cadeia mesoceânica aqui formando, tem muito vulcanismo associado, tem terremoto, mas aqui também tem terremoto associado, e você pensa que essa energia daqui, ela vai caminhando, né? Ela vai acumulando aqui e aí vai percorrendo, vamos dizer assim. Quando a gente chega aqui no nosso território, isso também ocorre do outro lado. Está subductando aqui e aqui está gerando a cordilheira, né? Então, a gente tem um movimento muito maior, os terremotos muito maiores estão aqui. E essa energia que está vindo para cá, aonde é como se a gente estivesse vibrando aqui, vibrando um papel aqui, né, nessa borda, e aí no meio acaba aonde a gente está mais fraco, tá? Onde a gente tem, eu falo nossas estrias, aonde está regiões mais fracas geologicamente falando, pequenas falhas, fraturas, ou então, igual o lineamento transbrasiliano, né, que é gigante, um dos nossos fatores aí da geradores de sismicidade, que fica bem no interior do país, Ele corta o continente inteiro, né? 2.700 quilômetros, né? Mas, assim, a nossa sismicidade dessa região central deve ser a ele. Nessa região aqui, então, encontra um ambiente assim de fraqueza aqui que vai, ó, liberar essa tensão, que também está se acumulando aqui na borda, tá? Que está sendo gerada aqui, Uhum. melhor dizendo. E aí na região de Minas, não é só essa questão assim, que eu estou falando de vários. Falei aqui do lineamento, vocês podem até associar. Mas o que eu estou falando é a mesma coisa. Se a gente tem uma falha, uma fratura, essa região, esse local vai gerar a sismicidade, vai gerar o terremoto, tá? Esse é o caso aqui de Minas. E também, como eu estava relembrando aqui do mapa Aqui. legal. Exato. Olha essas regiões. Essa região aqui central, que eu estou falando, que você vê com todas as bolinhas brancas, esse é um mapa aqui de sismicidade, tá? Ele tem eventos aqui de 1700 se não me engano, foi um mapa eu fiz em 2000, até 2019. Então, você vai ver essa região aqui de Minas tem bastante. Tá, quando a gente faz mapa de risco sísmico, a gente associa sismicidade, a gente faz mapa de intensidade junto com a geologia, a gente vê também, começa a associar como as pessoas sentem com a geologia, a gente vê alguns locais que têm uma propensão maior. É o caso de rochas, né, como arenito, onde tem aquela interação com a água que eu falei também, tem caso de São Paulo, Bebedouro, no Paraná também. Esqueci o nome, lá no Paraná, qual que gera. Paraná. Ai, gente, não vou lembrar. Você lembra? Que a gente fala Ali também o Bebedouro? Bebedouro no Bebedouro Paraná. São Paulo. Não, aliás, Bebedouro em São Paulo. Enfim, vou lembrar aqui. Outra região que a gente também está associado muito à extração de água. Gera um sismo, é outro fator. Que é esses caras aqui, né? É aqui no Não sei se meio. está conseguindo ver meu cursor aqui, né? Aham. Esses caras esses cara aqui mais pro Nordeste aqui, eles estariam relacionados com o quê? Então, Pega aqui Ceará, Rio Grande do Norte, ela é região Sergipe.
ela é a região mais sísmica que a gente tem, né, no país. Olha como ela é cheia de terremoto, né? Gente, outro termo que a gente usa muito, só rapidinho aqui, terremoto e sismo, tremor de terra. A gente não usa terremoto tanto na sismologia, porque a gente não é errado falar terremoto para um terremoto, um sismo pequeno, mas a gente usa mais para sismo pequeno, até porque o terremoto a gente dá um susto, né? Parece uma Então, atividade terremoto parece algo catastrófico, né? catastrófico, uma magnitude maior. Então a gente usa tremor, sismo, mas eu estou falando aqui terremoto até porque a gente está divulgando aqui ciência, tá? A gente acaba usando, mas isso eu acho muito um pouco sensacionalista até, né? Mas, Uhum. enfim, nesses casos aí do Nordeste, a gente, como eu te falei das regiões de fraqueza, né, do nosso país, a gente pensa na forma geológica, né? Como a gente já teve várias formações geologicamente falando, de supercontinentes, né? Gondwana, Pangeia. Você pensa nessa junção, acreção e separação. São vários processos que geram como se fosse fraturas, estrias, e sem falar Cria a zona de fraqueza ali durante esses ciclos, né? exato, e acrecional também, né? Então, a gente lá tem muito estudo, tem... eu te mandei um mapa de estações sismográficas? Mandei, não foi? Tem bastante estação. Quando a gente Ok. fala que tem tudo, olha só, todas essas estações em vermelho são ali nessa região. Você vê que tem as estações separadas ali por cor, né? Essa aí é a rede sismográfica brasileira, tá, gente? É uma grande conquista da sismologia. Foi um projeto, né, encabeçado aí pela Petrobras, financiado pela Petrobras. Ela começou em 2013, mas foi começar a instalar aí as estações em 2014, final de 2013, 2014, início de 2014. A gente tem mais de 90 estações espalhadas pelo país. E olha como é recente. Com o observatório da UNB, do UAN aí do Rio de Janeiro, Observatório Nacional, a UFRN, que é aí da região norte, né, de Natal, e ela, que é responsável por essas da cor aí em vermelho, não quer dizer que a gente não tem os dados dessas estações, tá? A gente só loteou, eles só lotearam os centros para cuidarem dessas estações, para prestarem essa manutenção dessas estações, instalar, fazer a manutenção dessas estações. Mas os dados a gente pode, são de todos, então todos podem desenvolver estudos e monitorar com todos os dados aí da estação da Rede Sismográfica Brasileira. Mais em específico, aí no Nordeste, o FRN é o centro de referência. Estou falando isso porque a gente está me perguntando aqui como é que a gente faz o estudo dessas áreas? Como é que você sabe que tem uma falha? Por que você tem interesse? Então, se tem algum centro assim nessa região, ela vai ter mais pesquisa. Se ocorrem sismos e incomodam a população, né, que tem um maior... que geram um efeito para a população, um sismo muito grande também, é outro fator, tem um sismo muito grande, aí há o interesse também de instalar estações naquele local. Então, para gerar pesquisa, se gerou problema na população, se foi um sismo muito grande, a gente vai lá e faz até um estudo local, coloca uma rede local. Então, instalam ali pelo menos, sei lá, mais de 3 estações para cobrir aquela região e começar a estudar. No caso do Nordeste, a gente tem falhas conhecidas. Tem a de Pernambuco, tem a de Patos. Então, você já sabe, conhece, sabe a profundidade. E aí você desenvolve vários estudos, tem vários artigos, se você quiser pesquisar, você consegue, você entende um pouco ali a dinâmica local, tá? E porque Esses caras aqui estão sendo influenciados aqui pela Cordilheira Mesoceânica. Então, a questão que eu falei, a gente tem essa região
das bordas de placas gerando esse sismo, gerando essa atividade, essa energia, ela vai chegar aonde tem falha e fratura, aonde tem fraqueza aqui no centro do país. Então, é sim um causador, né? Sem falar, ó, essa região é bem sísmica. O maior terremoto que a gente teve foi de 5,2 no Ceará, na década de 80. Olha como é uma região importante, né? A gente, nesse mapa sísmico, a gente se refere, né? Tem um estudo dessa área, tem do país inteiro, mas fala dessa área. E tem pesquisadores que falam que essa região pode receber um sismo maior. Até um dos maiores, superar o maior terremoto do país. Tá bom? Bomba, né? Mas é uma rede de fratura que está mais ou menos aonde aqui? Tá... Aonde Então, aqui? do Ceará, ela é cheia. Eu posso eu posso colocar o mapa tectônico lá do país inteiro. Você vai ver as falhas já conhecidas, tá? Então, como eu te disse, muitos me perguntaram, e Vitória? Aconteceu ali no meio de Vitória, né? No centro de Vitória, ninguém sabe, né? Tem um. Aí você vai pesquisar, tem estudos ali, falam de duas falhas na região central ali de Vitória. Mas só que você precisa de, às vezes, instalar uma rede sismográfica, ir a fundo, sabe? Às vezes, quando tem eu não lembro o ano, mas teve ali em Cascavel, no Paraná, a USP instalou uma rede sismográfica, fica monitorando por um tempo para poder entender. A gente tem um país continental. Isso tem um gasto muito grande. Fazer um mapeamento geológico, você é geólogo, você sabe. Não tem como. A gente não tem, infelizmente, se não tem um centro de referência, uma universidade que estude essa região, você não tem. Então, não tem interesse. Você tem que ter gente para trabalhar nisso, você tem que ter dinheiro, você tem que ter recurso. É muito caro. É muito caro. Então, se não tem, assim, um interesse também econômico, se no caso, por exemplo, às vezes a gente usa, assim, o estudo da sismicidade de monitoramento sísmico de barragem, você usa para o fim de monitorar a barragem, né, que é algo muito importante, mas você acaba podendo ter acesso a dados importantes para você entender aquela região. Porque até mesmo quando você vai fazer um empreendimento grande, você precisa mapear essa área, né? E aí tem que ter um incentivo. E aí ele é muito, custa muito, sabe, para a empresa e tal. Às vezes não é tão completo, às vezes não está aberto, fica um dado restrito à empresa, porque ela pagou, ela fez por isso, ela fez para fazer aquele empreendimento ali, ela não vai liberar. Né? Então, tem uma concessão aí que demora um tempo para a gente ter acesso. Então, para as pesquisas, a gente precisa incentivar isso que a gente está fazendo aqui, divulgar a ciência, a gente precisa mostrar para a população a importância do estudo do nosso país. Né? Então, não é só mineração, não é só extração. Por isso, a gente investe muito para a gente. Isso é muito importante, ok. Mas a gente precisa conhecer mais, né? A gente precisa investir mais para a gente poder desenvolver pesquisa e entender o que acontece aqui no nosso território, né? E isso depende da ciência, isso depende de investimento, né? E divulgar a ciência, pelo menos a gente pode também nutrir novos cientistas, né? Porque às vezes a gente tem uma população, infelizmente, que não vê isso com bons olhos, acha que é um dinheiro jogado fora. Então, tipo assim, a gente chega e fala, poxa, tanto de bolsas, aí tem um corte na bolsa, de bolsas, tem isso é pesquisa, isso são anos de pesquisa, isso são vários pesquisadores ali para uma região, numa área. Então, você está cortando, você perde muito, você não perde só em um ano, né? Você acaba, se você tem um corte grande desses, que a gente também teve, aí acaba tendo umas consequências por vários anos, né? Então é importante. A gente não está querendo. Aqui a gente está falando de política, a gente está falando de historicamente a gente investir
em ciência e mudar a cara, falar assim, ah, não é uma coisa chata, é interessante, né? Você conhecer, igual eu te falei, poxa, para uma população que vai ter uma hidrelétrica do lado, né, nessa região, qual que é a importância dela saber a consequência disso? É muito A grande. hidrelétrica nem imagina que pode ocorrer algum problema futuramente, né? Não. E aí ela pode, quando tiver uma audiência Na pública, ela pode população pegar dele. e perguntar. E aí, o que que acontece? Qual vai ser Uhum. se acontecer, como que a gente sai, evacuar a área? Como a gente precisa dessas coisas, tanto que a gente teve catástrofes no país recentes para a gente chegar e falar, ai, vamos, a empresa tem que investir nisso, vamos pensar quais as possibilidades, quais são o risco e o que que a gente tem que fazer quando ocorre. Eu não estou falando para não ter o empreendimento, pelo contrário, é um recurso que a gente usa, né? E a gente tem abundância de água, né? Desse recurso, utilizar esses recursos, recursos hídricos, né? De... Então, ok, mas como a gente tem que fazer? A gente também deve isso à população, né? Uhum. Você estava falando, lembra que a gente falou sobre Mariana, que foi um dos casos que eu vivi na tecnologia, né? E a gente teve sismos, né? Associados ali naquela ruptura. Ô, Eveline, segura só um pouquinho aqui que já vai cortar e eu vou voltar e a gente começa a falar nesse assunto então, pode ser? Pode. Era. Então, gente, a gente já vai voltar, vocês esperam um minutinho aí, que já vai cortar aqui, né? Então, daqui uns 2 minutinhos a gente está de volta.